É uma questão de termoquímica, uma questão que envolve lei de Hess, Enem 2019, a questão 132 do caderno rosa. Essa questão é a questão que fala sobre a glicose e o ácido lático, né? É uma questão que fala sobre a glicose, essa biomolécula como fonte energética para o organismo humano. Então fala da sua combustão, da liberação aí do, da variação da entalpia de combustão, ou seja, da combustão dessa biomolécula e a quantidade de energia aí que é liberado nesses processos bioquímicos. Então a questão ela traz duas equações de combustão, tanto da glicose como também do ácido lático, tá bom? E os seus conteúdos energéticos aqui. Depois disso ele pergunta: o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente por quê? A questão ela fala que em alguns casos pode haver um déficit de O2, né, que não é o caso daqui, e que a glicose ela é convertida em quê? Em duas moléculas de ácido lático. Claro, se você tem um processo aeróbico com a presença de oxigênio, você tem aqui a combustão, né, que 1 mol de glicose mais 6 mols de O2 forma 6 mols de CO2 e 6 mols de água, liberando menos 2.800 kJ, né, a variação da entalpia de combustão aqui. E na presença de oxigênio acontece a combustão com o ácido lático, mas liberando um conteúdo energético menor. Só que a questão ela quer saber sobre o processo anaeróbico. Por que ele é menos vantajoso? E qual seria esse processo anaeróbico? Aqui eu tenho o processo anaeróbico, né, que é o que o enunciado diz, que quando há um déficit de O2, o que acontece? Quando há um déficit de O2, né? Ele diz que na falta de oxigênio, a glicose ela pode ser convertida em quê? Em 2 mols de ácido lático, né? E por que esse processo é menos, né, vantajoso? Vejamos aqui as nossas alternativas. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque ele quer saber aqui a quantidade de energia em kilojoules que esse processo anaeróbico libera. Bom, para resolver essa questão aqui, então nós temos que achar o ΔH dessa equação aqui, sem oxigênio, a partir das equações que estão no enunciado. Então eu tenho que a equação 1, né, a equação de combustão da glicose, ela libera isso aqui. Então somando as duas equações, e é claro, para poder eu eliminar esse 6O2 com 6O2 e esse 6CO2 com 6CO2, esse 6H2O com 6H2O, para obter essa equação do déficit de oxigênio, ou seja, no meio anaeróbio. Então, para obter essa equação, eu tenho que cortar esses oxigênios, o CO2 e a água. Para isso acontecer, eu tive que multiplicar a segunda equação por 2 e tive que inverter também para encontrar a equação que o enunciado diz, que é a equação anaeróbica, né, sem o oxigênio. Então, para encontrar essa equação e para cortar essas outras moléculas, né, os gases, eu tive que multiplicar essa equação 2 por 2, a segunda equação por 2 e também inverter para que o ácido lático aqui ele ficasse do lado dos produtos. Fazendo isso, né, eu obtenho a equação na qual ele quer saber o conteúdo energético. Multipliquei, inverti a equação, lembrando que o sinal muda, né? Era menos 1344, passa a ser mais, e agora multiplicar isso por 2. Bom, somando essas equações, menos 2.800 kJ mais duas vezes esse valor, que agora é positivo, você encontra aí então
é menos 112 kJ por mol de glicose, que é liberado no caso quando há um déficit de O2 no sistema anaeróbico. E aí responde, né, a nossa pergunta aqui, onde ele diz, na verdade, onde ele pergunta, né, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Então vimos aqui que isso libera menos 112 kJ por mol de glicose. Isso no processo anaeróbico, enquanto que no processo aeróbico, na presença de oxigênio, você tem, né, um valor maior desse conteúdo energético. Então, a resposta para nós aqui vai ser a letra A, né, que nós vimos lá que libera menos 112 kJ por mol de glicose. Por isso esse processo é menos vantajoso do que o processo aeróbico. Espero que vocês tenham entendido meu raciocínio, pessoal, e até uma próxima resolução de questões.